Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, hoje eu vim trazer um vídeo para vocês como eu tinha prometido no canal. Um vídeo com menos corte, a menos quantidade de corte possível. Mais um bate-papo sobre o que a gente anda pensando sobre investimentos, ideias aí de investimentos, sobre coisas da vida que a gente consegue melhorar também, que consequência disso traz uma melhora pro mundo dos investimentos. Bom, é uma coisa que eu tenho lido bastante e eu vejo muito isso. Napoleão Hill fala bastante disso, inclusive. Napoleão Hill, para quem não sabe, foi um homem que ele estudou as pessoas que eram bem-sucedidas e tinham muito dinheiro nos Estados Unidos, eram ricos, literalmente. Henry Ford, uma galera. Tem uma lista aí que eu posso fazer para vocês aí, fácil. Mas enfim, bem resumidamente, ele fez um artigo e vários estudos sobre essas pessoas, sobre os comportamentos que elas tiveram e o que elas tinham em comum, que faziam com que, entre aspas, né, se tornassem bem-sucedidas, né? Ou seja, facilitasse a riqueza na vida delas. E uma coisa que ele diz muito, que o erro das pessoas, pelo menos em algum momento da vida, né, se não a vida inteira, você tem um sucesso, um fracasso, na verdade, momentâneo, porque você vai enfrentando várias barreiras na vida, né? Isso não é novidade para ninguém. Você enfrenta uma aqui, outra mais à frente e tal. Assim vai indo. Cada dia é uma etapa nova, cada mês, cada semana, enfim. A gente tem vários desafios novos. E o que mais impedia, logo de cara, ele começou a falar disso, o que mais impedia as pessoas de alcançar um grande sucesso era as frustrações, as pequenas derrotas. Não significava que ele tinha perdido uma batalha, a guerra toda, por causa de uma batalha específica. E ele não tinha perdido por isso a guerra. E a pessoa simplesmente desistia, como se ela tivesse perdido a guerra toda por causa de uma pequena derrota, um pequeno fracasso ou um fracasso momentâneo. Então, eu vendo isso daí, comecei a refletir bastante. E eu vejo que acontece muito isso com a gente. Às vezes no trabalho, às vezes em casa, às vezes no relacionamento. Então você vê como que a finança ela consegue se unir com qualquer área da vida. Se você provavelmente não estiver bem no seu relacionamento, né, você tende a ir mal nos seus investimentos, a fazer maus negócios. Quando você está irado também é bem semelhante, você tende a fazer maus negócios, maltratar pessoas. Isso são coisas que vão fechando os seus contatos, seu network e as pessoas que estão ao seu redor. Então, se você começa errando com elas, né, uma hora vai chegar nos seus investimentos, vai afetar os seus investimentos. Tudo é ligado nessa vida, sabe? Então, se hoje você fez algo que não prejudicou o seu investimento, bom, talvez você tenha tido um pouquinho de sorte, aí vamos dizer assim. Deus foi muito bondoso com você e te poupou disso daí. Precisa a gente tomar um pouco de cuidado, porque a nossa vida ela é como vários nervos, né? Os nervos são interligados. Acho que é assim que diz, não sou nenhum médico, nenhum especialista, mas acredito muito nisso. Você mexe lá a mão, tem vários nervos aqui, vários estímulos para fazer o seu dedo mexer aqui na ponta. Então, assim também é a vida. Se você começa cortando um dedo aqui, começa a sentir alguma coisa diferente no corpo, dali a pouco outra coisa não responde. Se você bate ou machuca, você sabe muito bem disso. Ele começa a trabalhar de uma forma, quando você vai ver, tá involuntário, né? Ou não faz o que você quer, tá fora do seu controle, ou simplesmente você nem tem mais esse membro, né, perfeito ali no seu corpo. Então tome bastante cuidado, desde já, com as suas escolhas, as suas opiniões, posições. Afinal de contas, nós somos como um organismo vivo, eu gosto de dizer assim. Não é uma regra, vai ser assim, tá tudo certo e tal. Não, a gente tem algumas variações, a plantação, né? Você planta e colhe. Então, plante bem, porque você vai ter uma variação aí entre um tempo vago, né? Entre o plantio e o momento da colheita. Você tem que estar cuidando ali. Senão, como vai ficar a colheita? E, bom, voltando lá atrás, né, no que Napoleão Hill falava, ele dizia que as pessoas elas tendem a parar logo no início.
uma dificuldade, a primeira dificuldade, a segunda, a terceira, ela para. Só que imagina numa empresa, você tá... Já aconteceu isso comigo, tá? Isso comigo, inclusive foi no meu primeiro serviço. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Acho que é o mais fácil pra vocês entenderem. Eu trabalhava de menor aprendiz no escritório e eu devo ter trabalhado lá quase um ano. Quase um ano. Eu tinha 15 anos na época, eu lembro disso até hoje. Eu comprei um notebook e ele tá aqui do lado. Um notebook, cara, muito antigo. Esse notebook tá com 12, 13 anos, por aí. E eu pagava ele com o dinheiro que eu recebia lá. Na época era R$ 300. Eu era o menor aprendiz de uma empresa. E uma vez por semana a gente se reunia numa faculdade, todos os menores aprendizes. E eu me lembro de ser o menor aprendiz que ganhava menos na turma, cara. Era doído. Eu tinha vontade de sair, só que eu enxergava lá uma oportunidade muito grande. E comecei a trabalhar. E eu fazia duas coisas lá. Eu trabalhava no escritório. Nada a ver com o que eu queria pra minha vida. Na época, eu aprendi muito com meu pai, né? Meu pai falava assim, ó, ramo de tornearia, mecânico, essas coisas, dá dinheiro, metalúrgica dá dinheiro, né? Falava assim... Então estuda, se esforça, faz um curso técnico, uma engenharia, se um dia você puder. Então siga esse caminho, porque tende a dar dinheiro para você. E eu não conseguia me enxergar num escritório. Não tive meu pai fazendo serviço na caneta, minha mãe também não, então eu não enxergava esse mundo. E eu fiquei lá e eu queria a opção de ir para fora. Eu via os meninos empacotando, trabalhando de empacotador. E era um mercado num supermercado numa área nobre, pra vocês entenderem. E o escritório em cima do supermercado. Então eu via os moleques tudo mais novo que eu, ganhando muito bem, porque recebia caixinha, tal, recebia comissão ali, uma gorjetinha, acaba sendo uma comissão sua. Eu falei, cara, posso ganhar isso daí, mas, poxa, tô preso aqui ganhando R$ 300, eu sou o que menos ganha na minha turma. E só que eu enxergava a oportunidade. Eu sempre enxerguei essa oportunidade lá. Só que ela não aparecia. Aí contrataram uma pessoa de fora. Era um serviço muito mais difícil. Eu ainda era muito novo para ter uma responsabilidade daquela. Eu entendo isso, entendi naquela época e entendo hoje perfeitamente. Só que eles demoraram para me dar uma oportunidade. Realmente demoraram. E o que aconteceu? Tinha um rapaz da minha idade, 1 ano, 2 anos mais velho que eu praticamente. E ele foi efetivado cedo, quase com a minha idade que eu estava naquele momento. E eu não quiseram me efetivar, eu queria ter sido efetivado. Afinal tinha a vaga, tinha um caso que já aconteceu antes de mim, conseguiram abrir essa exceção, mas comigo não foi assim. E eu fiquei bem chateado, comecei a mandar currículo. E a oportunidade ela bate na porta de quem procura, corre atrás, né? E eu sempre procurei fazer contato com as pessoas. E uma mulher foi buscar foi me procurar na porta de casa, você acredita? O marido dela trabalhava na metalúrgica, ela estava precisando de alguém que quisesse aprender, a empresa, ou seja, queria pagar pouco para um funcionário, queria que ele aprendesse para modelar ele, né? Eu falei, pronto, é a oportunidade que eu queria. Fui para lá, mas quando eu pedi as contas, o supervisor falou que ele tinha uma vaga para mim e que ele realmente ia me efetivar. Dos 300, na época eu ia passar para uns 1.600. Eu fiquei muito feliz, que era um valor que eu iria ganhar até mais do que na metalúrgica, só que eu já tinha fechado, na metalúrgica eu já tinha... Antes de eu pedir a conta nenhuma, eu já fui acertar em outro, para não perder a oportunidade. Eu falei, não posso perder aqui, vai que ele muda de ideia. E assim eu fiz. Então, se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência, eu teria alcançado um cargo melhor. Só que, no caso, independente do que aconteceu nessa história, eu não desanimei com as pequenas derrotas. Eu via várias pessoas meio que passando da minha frente, dava a entender que ela, a benção minha, outro pegou. Só que eu nunca desanimei, tá entendendo? Não desanima no primeiro obstáculo, no segundo, no terceiro, no 10º. Você, ao longo da vida, você sempre vai ter que estar subindo um degrau para evoluir. E se você tá subindo esse degrau, tá evoluindo, cara, vambora, vamos pra cima. Você é bom, você é forte, você chegou até aqui. Se você tem 20 anos, você já chegou até aqui. Você é forte. Você precisa entender isso. E você vai ficar mais forte do que você imagina. Agora, se você já é um pai de família, tem 30, 40 anos e tá vendo esse vídeo, conseguiu chegar até aqui, você sabe muito mais do que eu, que sou um jovem investidor. Que, de fato, você é muito mais forte do que imagina.
aguenta muito mais do que as pessoas pensam e tem muito mais capacidade do que as pessoas já imaginaram que você teria algum dia. Então, às vezes o seu sucesso tá ali, um degrau acima, e você desiste, pô, não quero mais, não dá pra mim, não é pra mim, não é isso que eu quero, eu sou um fracassado, eu não consigo. Semelhante nos investimentos. A gente está investindo numa empresa tão boa, sempre ali pro longo prazo. Longo prazo não é 2 anos, 5 anos, 6 meses. Pelo amor de Deus, gente. Pensa bem no que é a definição de longo prazo para você. Mas tenha certeza de uma coisa: longo prazo nos investimentos não é 5 anos, é mais. É no mínimo 10 anos aí. 8, 10 no mínimo, para começar a conversar. E às vezes você está alcançando dividendos bacana. Você está tendo um complemento de renda. Às vezes a pessoa não tem condição de ficar rico com os investimentos, mas ele consegue complementar muito bem a renda dela. A renda dele, né? Para numa aposentadoria ele ter no futuro, se conseguir aposentar, né? Ter uma renda complementar com os dividendos, por exemplo. E aí tá indo tão bem, mas a pessoa fala: eu não vou chegar nesse patrimônio. Esse negócio não é para mim. Eu não dou certo, mas você tá indo tão bem e às vezes desiste desse degrau que você tá subindo todas as vezes. Entenda que é como academia, né? A gente não consegue conquistar natural ali um corpo de milhões, ali um corpo desejado em alguns dias, não. Dependendo da sua situação, são meses e até anos. Então, um passo de cada vez. Vocês já devem ter visto aquele desenho, aquela imagem que tem 2 mineradores e eles vão cavando por debaixo da terra, vão batendo lá a picareta, né? A picareta. Eu ia falar a talhadeira, picareta. E eles estão batendo e um desiste. Um desiste que ele fala que não encontrou nada. Ele tá lá no fundo, mais fundo que o companheiro, só que ele não encontrou nada. E o outro no meio do caminho encontrou várias pedrinhas. E ele desiste: eu não tenho sorte, Deus não está comigo, essas coisas. Só que, tipo, 30 centímetros, 1 metro pra frente, ele tinha uma mina de diamante, enquanto o concorrente dele, ou o amigo, não tem mais nada. Então, vamos lá. É tudo de uma vez, você precisa receber. Você pode receber aos poucos. Você se sacia com o recebimento aos poucos. Ou é melhor esperar um pouco agora e receber mais lá no futuro, uma renda melhor. Hoje eu mesmo estava conversando no trabalho com um companheiro de trabalho e ele estava falando que um vizinho, um rapaz da região, ganhou um sorteio desses VidaCap, não sei se tem na cidade de vocês aí, comenta aí se tem ou não. Ganhou 400 mil reais. E aí ele começou a sonhar, né? Se eu ganhasse 400 mil reais, eu já ia pegar um Civic e tal, pra arrebentar com tudo. E você, Luiz, o que você ia fazer? Eu falei: cara, do mesmo jeito que eu tô, investir, no máximo compraria um carrinho melhor aí pra minha família e continuar no investimento, foco nos aportes. Ele falou: mas não, duvido. Aí eu mostrei pra ele na conta, rapidinho, uma conta simples. Falei: cara, se uma ação paga tanto, tal, dei um exemplo do Banco do Brasil e uma rentabilidade de 8% muito conservadora. A gente tem essa Selic hoje aí, a taxa de juros, pagando 13,75 para o investidor. Se eu não me engano é 13,75 mesmo de cabeça. E você vai lá, investe no CDB do banco, saca a hora que você quiser e recebe 13% ao ano. Pra que eu vou gastar dinheiro com... Eu tenho dinheiro para pagar um carro desse aí, tranquilo, todos os meses, só com os rendimentos, e os meus 400 mil ficaria lá parado. Mas enfim, não ganhamos nisso daí. A gente segue por aqui, né? Trabalhando e ralando todo dia, foco nos aportes, carteira previdenciária. Tô com 27 anos. Bom, vamos ver quanto que eu chego aí. 30, 35, 40 anos. Mas a meta tá melhor do que hoje. Se eu bater 100 mil, 1 milhão de ações, show de bola, muito bom. Mas a meta tá melhor do que hoje. E você deve ter essa meta também. Será que dá pra você estar amanhã melhor do que você é hoje? Eu acho que dá. Eu acho que tem espaço. Napoleão Hill, ele é fera nos livros dele. Eu tenho alguns aqui em cima, numa estantezinha aqui. Um dos livros que eu mais gostei, vocês precisam ler esse livro. É Mais Esperto que o Diabo. Eu vou fazer um vídeo só desse livro. Preciso ler ele novamente, até que faz tempo que eu li. Eu gosto sempre de dar uma lida nele. Esse livro é muito bom. Esquece preconceito por título, essas coisas. Lê esse livro.
é show de bola. Se você às vezes está precisando de uma luz, talvez esse livro seja a luz no seu caminho. Napoleão Hill foi um cara que dedicou sua vida aos estudos de pessoas e teve a oportunidade de conviver com pessoas geniais do seu tempo, que fizeram história e fazem, tem nome até hoje aí. Show de bola, sem palavras. Os livros dele são muito... se eu for falar, dá pra fazer aqui vários vídeos só com apenas um livro lá, um pequeno livro. Eu paguei acho que R$7 numa livraria, um negocinho desse tamanhozinho, assim, cabe na palma da mão. É como se fosse um resumo de um outro livro que ele fez. Cada página, cada folha tem um insight top. O livro é muito bom, o cara é genial, era genial, né? Deixou muito conhecimento pra gente. Bom, mas enfim, eu falei bastante, a gente vai falando, vai entrando em vários caminhos, mas nos investimentos, foco nos aportes, foco no longo prazo. Se você não começou ainda, não sabe o que fazer, começa montando uma carteira antes de tudo, né? Começa montando sua reserva de emergência. Se der uma dor de barriga, você tem um dinheirinho lá pra gastar com lenço. Então, depois disso, você vai vendo o que você precisa. Quais são as suas necessidades. Você precisa ter um dividendos de forma consistente, receber várias vezes ao ano, uma boa empresa pagadora de dividendos, ou seja, ela tem tradição em pagar dividendos aos seus acionistas, proventos, né? Então você precisa saber disso enquanto você vai montando o seu caixa ou a sua reserva de emergência, já vai dando uma olhada nisso, uma estudada nisso. Por exemplo, as empresas de saneamento, tem vezes que está num preço bacana, mas anunciam uma vez, 2 vezes ao ano e pagam quando querem, né? 6 meses, 1 ano depois e olhe lá. Então, para mim, não interessa. Eu preciso de empresas que paguem consistentemente, de forma consistente, né? E pelo menos aí a cada 4 meses, né? Trimestral, ela faz 3 meses, no quarto ela paga. Então fica mais interessante, eu recebo 3, 4 vezes ao ano, consigo reaportar os meus dividendos mais vezes, ter mais oportunidades, mais janelas de oportunidade nesse meio tempo. Tá bom? Eu acho que deu para entender. A gente vai entrando em vários assuntos aí, mas primeiro vídeo aí, vou tentar postar ele direto, sem muito corte. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você conseguiu chegar até aqui, pô, muito obrigado. Não esquece, curta, comente, compartilhe, ajuda muito o nosso canal a crescer, a nossa comunidade no YouTube. Nos sigam nas nossas redes sociais, vão estar aqui embaixo nesse vídeo. Até um próximo vídeo, eu sou o Luiz e esse é o canal Jovem Investidor.